Como assim que eu fiz o ano do cão e não deu certo pra mim? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que aconteceu nesse ano do cão e onde foi o meu maior erro. Eu sou empreendedora há mais de 14 anos, porém, eu vim de um lugar onde eu nunca fui apresentada ao mundo real de organização financeira, acho que a organização da vida por completo, mas a organização financeira sempre me pegou e sempre foi, assim, algo que eu tive muita dificuldade. Então, eu desde cedo eu comecei a trabalhar, com os meus 14 anos eu já trabalhava, tinha ali renda extra, vendia semijoias, vendia perfumes, hidratantes, né, de uma rede que é muito grande aqui no Brasil. E, minha gente, eu não sabia organizar as minhas finanças. E não tive esse ensinamento. Então, com 14 anos, eu já tinha essa mentalidade, já queria, sempre tive esse pensamento de vou ser rica, eu vou ser rica. Eu não sabia como, mas eu sempre falava, vou ser rica. Porém, eu sempre comecei algo e desisti. Então, nunca fui a fundo por conta de crenças que falavam para mim, me diziam que eu não sabia vender, porque muitas pessoas compravam na minha mão as coisas que eu vendia de renda extra e não me pagavam. Então, me davam calote. Então, assim, as pessoas falavam: você não sabe vender, você não sabe cobrar, isso não é para você, largue disso. Então, com o passar dos anos, eu fui abandonando o que era ali o meu sonho, o que era o meu desejo, por conta de crenças limitantes. Então, assim, já é um ponto muito específico e se atentem e guardem essa informação. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? A gente está aqui conversando e eu nem me apresentei. Eu sou a Bruna Mili, a mais nova, futura e próxima milionária do Brasil, em nome de Jesus. Eu creio e decreto, falando aqui nesse vídeo para vocês, porque já vai ficar gravado e quando eu tiver os milhões na minha conta, eu vou pegar esse vídeo aqui e vou mostrar como prova social de que eu consegui. Então, falei para vocês que eu empreendo há mais de 14 anos, então, dentro desses empreendimentos, é, vários deram errado, porém, algo que começou a dar certo e deu certo por um bom período foi as unhas. Eu comecei a fazer unhas em gel, cutilagem, esmaltação. Também aprendi a fazer cílios, sobrancelha, tudo assim de que envolve a área da beleza eu fazia, mas eu gostei muito mais das unhas. Então, eu comecei a fazer unhas em 2019. 2020 veio a pandemia, claro, não tinha organização financeira, quebrei, fechei o meu espaço, que eu trabalhava em casa, fui para fui crescer o negócio, saí da minha casa, da sala de casa, fui para um salão, aluguei sozinha esse salão e mais tinha uma outra manicure comigo, porém ainda assim não consegui sustentar, porque era tudo na loucura mesmo. Aí continuei, voltei para casa, continuei ali aos trancos e barrancos, e aí o negócio começou a voltar a crescer. E continuei em casa. Porém, em 2022, eu resolvi ir para uma sala, fechar uma sociedade, onde a pessoa cedeu a sala. Tudo errado, gente. A pessoa cedeu a sala só, assim, ela organizou tudo, mas assim, o maior valor de investimento era meu e ainda era minha mão de obra. Então, eu fiquei lá durante um ano, tendo que dar 50% do meu lucro à pessoa. Então, às vezes era melhor ter pago um aluguel do que fechar dessa sociedade. Mas assim, já foi, eu não entendia muito bem e hoje eu enxerguei, né? Graças a Deus eu enxerguei que não era uma boa jogada, que não foi uma boa ideia esse empreendimento. Fechei em 2023, fiquei um ano lá. Nesse período que eu estive dentro dessa sociedade, eu tentei dar aulas de unhas presencial, eu criei o meu curso online, não deu certo. Eu tentei dar mentorias, também não deu certo. Assim,
nada dava certo. Eu me esforçava e nada dava certo. E eu comecei a achar que eu não era capaz, que eu não era boa, fiquei com burnout, tive burnout, fiquei muito mal e aí passei um ano todo em casa. Nesse período eu engravidei, mas perdi o meu bebê e pra me desconectar de tudo que estava vivendo, comecei a fazer terapia e voltei a fazer unhas por necessidade financeira, porque eu e meu esposo estávamos passando dificuldades financeiras. Eu tinha uma dívida de mais de 180 mil reais, na verdade era uma dívida de 8 mil, que se transformou em 180 mil reais. Então eu estava ali perdida, doidinha, eu precisava fazer alguma coisa. Foi onde eu fui trabalhar em uma esmalteria bem famosa e muito grande aqui de Salvador, onde eu consegui enxergar e ver a potência que era das unhas e que eu estava cobrando muito abaixo do mercado, de como aquelas pessoas vendiam o seu serviço. Então, eu comecei a observar aquilo e aprendi da melhor forma, né? Porque eu fui trabalhar e consegui ter a certeza de que as pessoas pagavam caro para fazer as unhas. Então a minha mentalidade ela deu um avanço, porque eu consegui enxergar e ter a prova de que as pessoas realmente pagavam. Quando eu fui trabalhar nesse lugar, eu só fiquei 3 meses nesse lugar. Após isso, eu saí e abri mais uma vez um negócio junto com uma das meninas que trabalhavam lá nesse local, que aceitou fazer a parceria e me incentivou muito na época. Nesse período de 2024, onde eu parei de trabalhar, né, em 2023 para 2024, eu senti de Deus e Deus falou forte ao meu coração para que eu focasse nos meus vídeos do YouTube, nas mentorias do que eu estava vivendo ali, mostrar o que eu estava vivendo. Só que aconteceram muitas coisas que me desanimaram. E o que aconteceu? Eu não obedeci ao Senhor, porque as coisas externas que estavam me minando e me setando, eu fiz com que elas me dominassem e eu não fizesse aquilo que Deus queria que eu fizesse. Então eu desobedeci a Deus. Fui trabalhar fazendo unhas novamente. Porém, como eu falei para vocês, eu aprendi o jogo do empreendedorismo ali nesse sentido das unhas. Foi onde eu também comecei a estudar muito mais. Eu fui para palestras quando eu tive essa quebra financeira, né? Eu viajei para São Paulo, fui para o Mulheres Brilhantes, que é um congresso enorme para mulheres empreendedoras. Aprendi muita coisa e comecei a enxergar muita coisa. Voltei a empreender com toda a organização, fazendo ali o ano do cão. Era novembro de 2024. Então eu falei, eu vou trabalhar igual a condenada e vou juntar dinheiro, não vou comprar nada, vou gastar o mínimo e quitar as minhas dívidas. E assim eu fiz. Eu quitei as dívidas que eu tinha de faculdade, de cartão. Assim, nossa, foi assim. Eu consegui fazer muita coisa rápido com o dinheiro que tava. Deus, sabe, fez assim prosperar muito naquele lugar. De novembro de 2024 para junho de 2025, eu tava já com as minhas dívidas quitadas em 8 meses, gente. Em 8 meses eu quitei minhas dívidas, só uma dívida que aquela dívida que eu falei, lembra que estava em 180 mil reais? Abaixaram o valor da dívida absurdamente, porém ainda estava alta, então eu parcelei essa dívida. Eu acho que parcelei aí de 24 vezes. Ainda tem algumas parcelas que, se não me engano, acaba em fevereiro de 2027. Eu tinha limpado meu nome, fiz tudo certinho e também juntei os meus tão sonhados 10k na conta. Gente, é tão maravilhoso quando você tem 10 mil na sua conta que você deixa lá no cantinho
rendendo, isso é maravilhoso. Mas agora a gente vai para o erro que eu cometi e o porquê que o ano do cão não deu certo para mim, porque eu nadei e morri na praia. Eu estava fazendo o ano do cão sozinha e o meu marido não estava fazendo o ano do cão junto comigo. Ou seja, eu engravidei, as coisas começaram a acontecer muito rápidas e meu esposo, quando eu chego para meu esposo e que eu vou falar para ele, contar a bela notícia, aí meu esposo se abre e fala de um monte de coisa. O carro quebrou, menina. O carro quebrou, deu problema no motor e pense o valor que ele precisava era exatamente 10 mil reais para consertar o motor do carro dele. Pense aí. Que eu fiquei assim, louca, né? Eu morava no fundo da casa da minha sogra. Eu estava cansada já, esgotada emocionalmente. Eu tinha vivido um luto 2 meses antes. Então eu tive uma perda muito impactante na nossa vida, na vida da família. E ainda estava vivendo ali, dentro do meu empreendimento, do meu negócio, muitos conflitos emocionais, tá? Porém, o negócio estava andando, estava bem financeiramente, porém, emocionalmente, eu estava devastada, eu estava muito mal. Eu tinha três opções: ou eu vou pagar o carro, ou eu vou me preparar para a minha gravidez, mudando de casa, me preparar para o que vai acontecer, ou eu vou investir no meu negócio. E o que eu mais queria desses três era me mudar. O que eu mais queria, porque eu não queria ter a minha filha no ambiente onde a gente vivia, né? Que era um ambiente que não me deixava mais feliz. Eu estava muito, muito mal mesmo. Eu já questionava meu esposo há alguns anos sobre isso, mas ele nunca se posicionou para mudar a nossa realidade. Ele nunca se posicionou de dizer vamos sair daqui. Ele tinha medo de pagar aluguel, ele não queria pagar aluguel. Ele não tinha muitas responsabilidades, a verdade é essa, porque eu estava sempre suprindo as necessidades que ele tinha e ele fez muitos erros também financeiros, emprestou o nome dele. Então foi um caos assim que vivemos durante esse período. Então eu estava emocionalmente fragilizada e não usei a sabedoria, porque se hoje eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, eu investiria no meu negócio, porque é o meu negócio que me dava renda. Então, continuando, eu estava vivendo independente do meu marido. Ou seja, a palavra de Deus diz que nenhuma casa dividida ela prosperará. Eu estava em um caminho, meu esposo estava em outro caminho. Não existe uma casa, que não esteja unida em um só propósito vencer. Então, assim, a gente não tinha o mesmo propósito, não porque eu não queria, mas porque eu chamei ele, conversei com ele e ele não se dispôs a isso. Então, eu falei: ah, quer saber? Eu vou fazer minhas coisas, vou fazer pra mim. E isso foi o maior erro, porque se eu tivesse insistido, explicado, ajudado, ensinado a ele o que eu estava aprendendo, falando, olha, eu estou aprendendo isso, a gente precisa fazer assim, assado. Nós não estaríamos vivendo algumas coisas que estamos vivendo hoje, que novamente entramos em dívidas. Por que entramos em dívidas novamente, Bruna? Porque, como eu falei, meu esposo estava totalmente endividado, cheio de dívidas. Eu estava ali grávida, então foram muitas despesas com carro, com a gravidez, com as coisas da criança, então eu tive que pegar empréstimo, eu usei cartão de crédito da mesma forma. Ele também utilizou cartão de crédito, teve que pedir empréstimos e mais empréstimos, embolando tudo, até que nossa filha nasceu e no puerpério o que estava segurando realmente era o negócio. Lembra da parceria que eu falei? Que saí de lá do antigo trabalho, que era no salão de beleza,
que quando eu abri o meu negócio novamente, eu tive essa parceria junto comigo. Então, assim, misturamos muito a amizade com o trabalho. E realmente virou uma relação tóxica que me desgastava muito emocionalmente. Eu preferi me afastar, principalmente no momento do meu puerpério. Eu preferi me afastar. E esse afastamento, no âmbito pessoal, afetou o negócio. Então, ela pediu para sair, então eu não consegui dar continuidade, porque a gente já tinha saído de um espaço, ido para o outro, porque teve várias coisas, gente, que não dá para contar tudo, né? Quando eu perdi essa renda que eu tinha do salão, e aí começou a piorar as coisas, né? Porque, querendo ou não, eu não nem tava mais tirando nada para mim, para vocês terem noção. Para finalizar o vídeo outro dia, mas vocês vão entender. Porque eu tô com uma bebê, gente, de 5 meses, então às vezes não dá pra finalizar o vídeo completo. Então eu não tava mais tirando dinheiro nenhum para as minhas coisas pessoais do meu negócio. Porém, eu estava pagando as dívidas. Como eu falei pra vocês, eu fiz muitas dívidas por conta da minha gravidez. Eu peguei empréstimo no nome da empresa, eu usei o cartão de crédito da empresa para comprar algumas coisas que faltavam da minha bebê e fiz também um estoque muito grande para o salão no período que eu iria me ausentar, no período que eu ia ficar de licença maternidade. E eu não conseguia e não peitei ficar sozinha, dar continuidade sozinha, porque eu tava com um bebê de 2 meses, eu estava muito abalada emocionalmente, eu não tava conseguindo tomar decisões nenhuma. Então, as decisões que eu tomei me levaram a voltar às dívidas. Então, o ano do cão não funcionou pra mim, não porque ele não é eficiente, mas sim porque eu não tinha a mentalidade fortalecida e também eu não entendia as minhas crenças que me limitavam e que me traziam de volta ao mesmo lugar a qual eu não queria. Então eu estou nesse processo de moldar os meus pensamentos, as minhas ações referente ao meu financeiro e tomar decisões com mais clareza. Então não adianta a gente querer mudar, querer fazer o ano do cão focado no dinheiro. Porque o dinheiro você consegue, o dinheiro é energia, o dinheiro vem, o dinheiro flui. O que complica é nossa emoção, nosso modelo de dinheiro, as minhas crenças, o meu molde que eu vim de um lugar que eu não fui ensinada, que eu não fui instruída a guardar dinheiro. Então, pense, né, quantas coisas aconteceram quando eu sabia que eu tinha o dinheiro guardado. É como se a vida faz com que eu perca aquele dinheiro todo. Então, essas coisas eu estou reforçando dentro de mim, a minha mentalidade, a minha identidade, tudo para que eu possa mudar. Não somente mudar de uma forma pensando somente no dinheiro, sabe? Mas pensando no meu futuro, pensando como eu quero me ver daqui a 10, 20, 30 anos. E isso faz muita diferença. Então não é só sobre o dinheiro, porque o dinheiro, você vai fazer o ano do cão, você vai conseguir o dinheiro. Mas se você não tiver propósito com esse dinheiro, você vai simplesmente gastar ele todo novamente. E principalmente o que você foca expande. Então eu foquei muito em pagar as dívidas e talvez isso expandiu mais ainda, porque eu paguei as dívidas e depois veio tudo novamente. Então agora eu vou focar em criar patrimônio, focar em ter o meu dinheiro ali, a minha reserva de segurança, não a reserva de emergência. Eu vou mudar esse nome, porque quando a gente coloca reserva de emergência, a gente já tá declarando que a gente precisa, porque vai ter uma emergência. Então
uma reserva de segurança. Ó, minha bebê já tá chorando, ela tava na soneca, já tá chorando, então peraí que eu volto. Então agora nós vamos fazer novamente o ano do cão, principalmente focar nesses últimos meses do ano, mas agora com sabedoria, com união e com determinação. Estou junto com meu esposo tá junto comigo nessa, nós estamos muito mais unidos. Nossa bebê também veio com esse propósito e não só estamos pensando na nossa vida, né, como casal, mas também no que vamos proporcionar para a vida dela. E claro, gente, a minha tão sonhada aposentadoria, porque estou decidida que com os meus 50 anos eu vou me aposentar. Então, assim, vamos agora, essa meta, principalmente pra mim, que estou sem a minha fonte de renda, eu estou sem fazer unhas por conta da minha bebê, eu estou parada nesse momento, mas estou buscando novas fontes de renda e eu vou trazer pra vocês agora no próximo vídeo que eu vou gravar pra você, que vai ser sobre as fontes de renda que estou criando, fontes de renda extra que eu estou trabalhando, e vou mostrar pra vocês tudo que eu tô fazendo. Então acompanhe, já segue aqui no canal e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!